Muito bem. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Boa tarde aos que estão nos assistindo. Um abraço para o Antônio Jorge. Então, como o Daniel me convidou para dar essa aula, essa pequena palestra sobre o tema do tradicionalismo, ele até citou as tretas que rolam nas redes sociais, mas eu vim aqui hoje com um espírito bastante conciliador, não vim para falar de tretas de rede social, nem para criar confusão com ninguém. Eu vim hoje essa aula que eu tenho preparada aqui, como vocês vão ver, ela é do ponto de vista estritamente histórico, né? Em que eu vou tentar mostrar aqui o desenvolvimento dentro daquilo que dentro da Igreja Católica vem sendo chamado de tradicionalismo, tá? E os principais marcos históricos que levam o tradicionalismo a ser o que é hoje. Eu não pretendo aqui entrar, pelo menos nessa palestra, depois podemos voltar em outro momento, mas aí talvez seja melhor trazer outras pessoas, né? Em nenhum tipo de debate teológico, né? Sobre esse ou aquele argumento de eventuais tradicionalistas contra a missa nova, ou contra o concílio, o que quer que seja, tá? Mas basicamente oferecer um panorama histórico das principais questões que se levantam dentro do que nós chamamos de tradicionalismo. O grande problema que a gente enfrenta é justamente que tradicionalismo digamos, um termo guarda-chuva. Ele é um termo dentro do qual cabem, né, uma série de fenômenos, uma série de enfim, de linhas de pensamento ou de ideias dentro da tradição católica, né? O tradicionalismo é um termo polissêmico, né? Aqui eu vou diferenciar ao longo dessa palestra pelo menos 3 tradicionalismos, né? Eu vou diferenciar um tradicionalismo político, de um tradicionalismo filosófico, de um tradicionalismo teológico, tá? E como a gente vai ver, existe uma certa vinculação, sobretudo histórica, entre esses 3 ramos, entre esses 3 âmbitos em que a gente pode falar de um tradicionalismo, tá? Existe uma ligação histórica entre essas 3 correntes, porém, elas são separadas. Ou seja, é possível perfeitamente defender um tradicionalismo político sem defender um tradicionalismo filosófico ou um tradicionalismo teológico, e o mesmo vale para os demais. Tá? Muito bem. A origem do que nós podemos chamar de tradicionalismo, em qualquer sentido, tá? Tradicionalismo é um termo, sobretudo, moderno, vinculado ao ambiente moderno. Tá? Portanto, a origem do que nós podemos chamar de tradicionalismo é a Revolução Francesa. Tá? A Revolução Francesa, ela inaugurou a política moderna. Ela inaugurou um modo moderno de se fazer política no âmbito do Estado moderno. Tá? A partir da Revolução Francesa, nós temos essa divisão que nós até hoje fazemos dentro do nosso debate político, que é entre direita e esquerda. Isso surge a partir da divisão dos grupos que surgiram após a Revolução Francesa, que de fato se sentavam na Assembleia, os girondinos à direita e os jacobinos à esquerda. Os girondinos, que se sentavam à direita, eles eram os revolucionários moderados. Eles eram os revolucionários que defendiam, digamos, uma aplicação paulatina, prudente e tranquila dos ideais modernos. Então, eles vão defender ainda voto censitário, eles ainda defendem certos privilégios para uma aristocracia, né? Eles não defendem um sufragismo integral, etc, etc. Né? Eles são totalmente avessos a qualquer tipo de revolução armada, né? E os jacobinos, que se sentam à esquerda, são os revolucionários radicais. Eles defendem uma implantação imediata, direta e, se necessário, pela violência, dos ideais modernos, dos ideais da Revolução Francesa. Tá? Então, os tradicionalistas, né, ou seja, os defensores do antigo regime, tá? Onde é que eles estão na mesa?
Eles estão sentados à direita? Não. Tá? À direita são os girondinos. São os revolucionários moderados que estão sentados à direita. E os revolucionários radicais à esquerda. Os tradicionalistas não estão na mesa. Os antimodernos, os tradicionalistas são antimodernos, eles são contra a mesa, ou seja, eles são contra a política moderna. Até hoje, isso é uma percepção, e aqui talvez a gente já escape um pouco do tema, mas até hoje, quando a gente divide as correntes políticas em direita e esquerda, a gente muitas vezes falha em perceber este ponto. Até hoje isso é assim, tá? Isso não mudou muito, não. Mudou o conteúdo das ideias, etc. Né? Esse nome de reacionário, sim, não vou falar sobre isso. Nesse momento, sim. Tá? A primeira definição que eu vou dar de tradicionalista é como reacionário. Tá? Mas nós vamos chegar lá já. Desculpem. Essa é uma percepção fundamental. Ainda hoje, quando a gente fala de direita e esquerda, né, mudou o conteúdo das ideias. Tá? Isso que eu queria dizer. Mudou o conteúdo das ideias. Agora, a direita política, ela é sempre, vocês podem observar isso, em qualquer lugar que ela surja, qualquer feição que ela assuma, ela é sempre, necessariamente, um pensamento moderno. Só que ela é uma modernidade moderada. A gente entende por partido de direita, qualquer âmbito, qualquer lugar do mundo, eles são modernos. Só que eles defendem uma modernidade moderada. Enquanto a esquerda defende uma modernidade radical. Isso ainda hoje é assim. Pode pegar as correntes de direita e esquerda. Tá? Nós não temos modernidade versus antimodernidade. Esse debate político não existe, pelo menos, nas vias oficiais do Estado moderno. Porque a posição antimoderna é contrária à própria existência desse Estado. Bom, os tradicionalistas, né, são os reacionários, eles não estão na mesa. Os defensores do antigo regime não estão na mesa. Eles não são de direita, nem de extrema direita. Simplesmente eles não fazem parte desse espectro. Eles são contra a própria existência do espectro. Tá? Então, para a gente começar a entender isso, né, eu recomendo esse livrinho aqui. Livrinho é modo de dizer, né? Esse livro aqui, vou mostrar aqui, que é Os Antimodernos, do professor francês Antoine Compagnon. Acho que dá para ver, né? Senão depois a gente já passa aí. Do professor francês Antoine Compagnon. Está publicado no Brasil pela editora da UFMG, Universidade Federal de Minas. Tá? Esse livro não é um livro filosófico, é um livro, sobretudo, histórico. Direito Natural e História, do Leo Strauss, que o Daniel está comentando aqui, sim, é um livro bom, sobre outro viés, mas trata um pouco disso também. E é um livro fortemente antimoderno. Esse livro aqui, que eu recomendei agora, do Compagnon, não é um livro filosófico, é um professor de letras, inclusive, o Compagnon, de literatura, mas é um livro, sobretudo, histórico, né? Que mostra... mas é interessante esse livro, porque aqui ele reúne, sob a capa dos antimodernos, tanto os reacionários, né, inclusive o subtítulo é Os Antimodernos, de Joseph de Maistre a Roland Barthes. Né? Ele reúne aqui tanto os reacionários quanto os pós-modernos. Tá? Todos fazem parte desse livro. É interessante. Esse é um livro, acho que histórico, um livro muito interessante para a gente entender a posição de um antimoderno. E que a posição de um antimoderno, ela pertence justamente a esse espaço que é compartilhado por um de Maistre, um reacionário, e por um Foucault, um pós-moderno. E não tem nada a ver nem com a direita política, nem com a esquerda política, que são outra coisa. Ambas são parte da modernidade. Né? Muito bem. Então, dentro desse contexto, dentro do contexto da Revolução Francesa, o primeiro tradicionalismo que vai surgir é o tradicionalismo político. Né? Aqui, agora voltando a restringir ao debate a propriamente os autores católicos. Né? Vai surgir o tradicionalismo político, né? De autores como Joseph de Maistre, Louis de Bonald, Juan Donoso Cortés, que é um importante tradicionalista espanhol. O tradicionalismo político, ele é, sobretudo, um antiliberalismo medular. Um antiliberalismo até a raiz dos cabelos.
o chamado pensamento reacionário, no âmbito político, é uma oposição radical e frontal a todos os pressupostos do pensamento político liberal. Então, uma rejeição da separação entre política e religião. Eles defendem a submissão da ordem temporal à espiritual. Uma noção forte de pecado original. Uma antropologia baseada, uma antropologia, digamos, enegrecida, baseada, sobretudo, no pecado original, e, portanto, vai contra as noções liberais de ordem espontânea e de livre mercado. Não existe ordem espontânea, não existe um autoacerto das coisas, você deixando todo mundo livre. Não, porque a natureza humana é manchada pelo pecado original. Ela não tende naturalmente ao bem, mas ela tende ao mal. Então não existe ordem espontânea. O ser humano não se organiza, não se ordena, como pretende o liberalismo, de modo espontâneo. Só deixar as forças políticas e econômicas agirem. Não. Você precisa da autoridade ordenadora, por causa do pecado original. Portanto, a defesa de um Estado autoritário e superior às leis, que são contra a ideia de constitucionalismo, a ideia de vinculação do chefe, do rei à lei. Eles defendem um chefe de Estado que tem uma autoridade superior às leis, não limitada pelo legalismo liberal. Rejeição da ideia de soberania popular. A ideia de que o ser humano, a ideia de que o povo a ideia de que é o povo que escolhe, que decide de maneira voluntarista como deve ser o Estado e o governo. O poder político vem de Deus. O povo não pode, ao seu livre alvedrio, não é? Decidir sem nenhuma autoridade anterior os caminhos da política. É uma rejeição da ideia de soberania popular. Contra o individualismo e toda antropologia ou filosofia individualista, reforçando o dogma católico da comunhão universal entre os homens, de que existe uma comunidade universal de destinos entre os homens. Portanto, o indivíduo, autonomamente, não existe como esfera autônoma, todo indivíduo é sempre ligado aos outros e depende da comunidade para realizar-se. Em suma, portanto, a partir de todos esses pontos, um grande apego ao antigo regime. O pensamento reacionário, ele tem um forte desejo restauracionista em relação ao antigo regime. O tradicionalismo político jamais foi condenado pela autoridade da igreja. Pelo contrário, inclusive recebeu, sem que se tenha tornado, sem que seja, obviamente, uma corrente política oficial dos católicos, mas recebeu, na época, no século XIX, elogio de vários papas. Gregório XVI, Pio IX, eram entusiastas do tradicionalismo político. Inclusive chegaram, tanto com a sua atuação política e eventualmente até em alguns documentos magisteriais voltados para questões políticas, chegaram apoiaram ostensivamente o antigo regime. Defenderam reis absolutistas, até mesmo o czar russo, né, que nem católico era, mas defenderam a autoridade de reis absolutistas. Né, os próprios estados pontifícios, até a unificação italiana, com o sequestro de Pio IX, de certa forma, eram governados à maneira do antigo regime. Tá? Então, o tradicionalismo político, né, foi visto sempre com muito bons olhos pelos papas do século XIX, tá? Como uma reação justa aos erros políticos da modernidade. Tá? Muito bem. De certa forma, embora sejam ideias desvinculadas do contexto do tradicionalismo político, surge um segundo tradicionalismo, que é o tradicionalismo filosófico, que é defendido, sobretudo, por De Maistre, que também é o papa, digamos assim, da tradição reacionária em âmbito político. Tá? Mas lembrando que não existe uma vinculação entre as duas coisas. Donoso Cortés, por exemplo, era um tradicionalista político e não era um tradicionalista filosófico. Né? O tradicionalismo filosófico, ele é uma reação contra o racionalismo moderno. É uma reação contra o iluminismo moderno. Né? Ele é uma adesão a uma espécie de romantismo antirracionalista, né? Que
nega a capacidade da razão humana de conhecer a Deus e a essência última das coisas. No fundo, é uma espécie de fideísmo. É uma necessidade epistêmica que o homem tem da fé para atingir a Deus, o homem atingindo a Deus somente pela fé, uma necessidade que a inteligência humana tem da fé para atingir a Deus e para atingir a verdadeira sabedoria e o conhecimento das essências últimas das coisas. Né? É uma espécie de fideísmo em reação a um racionalismo. Aqui, pelo contrário, o tradicionalismo filosófico tem uma condenação explícita da Igreja. O tradicionalismo filosófico foi condenado pelo Concílio Vaticano I, né, na Constituição Dogmática Dei Filius, que afirma, sim, a possibilidade de o homem, com a razão natural, demonstrar a existência de Deus. Né, condenando, portanto, as teses fideístas, condenação essa que foi reafirmada recentemente na encíclica Fides et Ratio do Papa São João Paulo II. É interessante que até nessa encíclica ele usa, João Paulo II, referindo-se a essa condenação, usa o termo tradicionalismo, que não tinha sido usado na Dei Filius, mas simplesmente fideísmo, como sinônimo de fideísmo. Né? Então aqui nós temos uma condenação, inclusive textual, ao tradicionalismo. Nós estamos nos referindo aqui, repito, ao tradicionalismo filosófico. Tá? Muito bem. Só que esse ambiente tradicionalista, digamos assim, né, que começa no âmbito estritamente político, né, ele vai abrir caminho também para o tradicionalismo teológico, que no fundo vai ocupar boa parte agora da nossa palestra, né, que de certa forma é o que adquire mais importância no âmbito da vida da igreja. Tá? O tradicionalismo teológico, digamos, a essência dele é uma rejeição de todo o diálogo da igreja com a modernidade. Aquilo que era uma reação política, explicitamente, se torna também uma reação filosófica, no caso de alguns. Quando a autoridade da igreja entende que a posição da igreja em relação à modernidade precisa ser de algum tipo de diálogo e não simplesmente de uma condenação in totum, vai surgir uma corrente tradicionalista que vai rejeitar essas posições da hierarquia, portanto, invadindo o âmbito teológico. E agora nós estamos falando de um embate direto com a hierarquia da igreja. De um embate direto com o magistério. Portanto, nós não estamos mais em âmbito político, mas no âmbito teológico. Muito bem. Digamos, nós podemos identificar, digamos assim, 3 gerações. E depois nós vamos ver que da passagem da segunda para a terceira, nós estamos falando de gerações, em sentido quase literal. Né? Nós podemos identificar, digamos, 3 gerações, 3 etapas na fundação, na formulação desse tradicionalismo teológico. Digamos, a história desse tradicionalismo teológico, ela começa ainda no âmbito político, como vocês vão ver, tá? Quando o Papa Leão XIII, né, sucedendo a uma política, sucedendo a Pio IX, que tinha justamente essa política de condenação atrás de condenação, né, Leão XIII inicia alguma abertura, né, para um diálogo com a modernidade. Lembra que Leão XIII, que vai começar a doutrina social da igreja, né, com a famosa encíclica Rerum Novarum, mas ele inicia com uma encíclica chamada Au milieu des sollicitudes. O título em francês justamente porque ela é destinada aos franceses, aos católicos franceses. Reparar que, sobretudo, aqui na história do tradicionalismo, a sede costuma ser a França. Nós vamos... justamente tudo começa na Revolução Francesa. Então, a reação política começa também na França. Então, nós vamos ver que, realmente, a sede desse pensamento tradicionalista ela vai sempre estar na França. Né? Muito bem. Então, o Papa Leão XIII, né, o resgate de São Tomás de Aquino surgiu exatamente com a encíclica Aeterni Patris. Vamos falar até um pouco disso depois. Enfim, Leão XIII escreve essa encíclica Au milieu des sollicitudes, destinada aos católicos da França, datada de 6 de fevereiro de 1892. Tá? Essa encíclica inaugurou uma política chamada de Règlement. Né? Com essa política, Leão XIII pede aos católicos franceses que deixem de resistir à Terceira República. Que até esse momento, a posição dos católicos na França era aquela que nós vimos. Os
os católicos estão fora da mesa. Eles não estão nem à direita, nem à esquerda. Eles rejeitam as ideias de direita, sobretudo o liberalismo, e rejeitam as ideias de esquerda, sobretudo o socialismo. Então, os católicos não aceitam participar, como eles são antimodernos, eles não aceitam participar do jogo da política moderna. Eles estão fora da política. Leão XIII tenta iniciar um novo modelo de política católica na França, né, com o chamado Rayman, que é pedindo aos católicos que participem do jogo político da Terceira República, sem abrir mão dos seus princípios. Leão XIII continua sendo fortemente antimoderno em política. Mas o que ele pede é que, sem abrir mão dos seus princípios antirrepublicanos, contrários da Terceira República, participem do jogo político, porque senão a coisa vai ficar ainda pior. A situação na França vai ficar indo de mal a pior sempre, porque você não tem a atuação dos católicos na política. Os católicos estão alijados, estão simplesmente assistindo. Isso é o pior cenário. É melhor que os católicos entrem no jogo republicano sem abrir mão dos seus princípios, mas para tentar influenciar esse jogo ao modo da nossa doutrina. Né? Após essa encíclica, surge essa política de Rayman, mas surge um grupo na França, né? Que são chamados réfractaires, né? Os refratários, né? Que é uma referência, inclusive, aos chamados padres refratários, né? Que lá da época da Revolução Francesa, quando foi imposta a Constituição Civil do Clero, que era uma espécie de regulação do clero pelo governo revolucionário, houve os padres refratários, que se recusaram a aceitar aquela regulação, né? Os réfractaires, os novos réfractaires, né, fazendo referência a esse grupo, né, resistiram às ordens de Leão XIII. Disseram que aquilo era um absurdo e que católicos jamais poderiam participar do jogo da Terceira República, do jogo de uma democracia liberal, de uma república liberal. Católicos não podem ter nenhuma participação nesse jogo, ainda que momentânea e esporádica. Então, os réfractaires não admitiam a política do Rayman e não admitiam os conselhos de Leão XIII. Tá? Então, aqui surge, nos réfractaires, uma primeira geração de tradicionalistas. O amadurecimento dessa semente que foi plantada, né, lá nessa reação a essa encíclica de Leão XIII, né, vai gerar uma segunda geração mais sólida de tradicionalistas que vai surgir pouco tempo depois, em 1899. Né? Em 1899 vai ser fundada a Action Française, né, que era um movimento, um movimento político reacionário, né, monarquista, contra-revolucionário, antiparlamentar, pró-descentralização, pró-integralismo e pró-catolicismo. Né? Basicamente, um restauracionismo radical contra as bases da nova República Francesa. Né? Esse movimento ele era liderado por Charles Maurras. Foi o grande fundador e líder da Action Française, uma figura política importantíssima da época. A coisa mais doida dessa história é que Maurras era ateu. Né? Maurras, ele próprio, era ateu. Para ele, o catolicismo é uma espécie de elemento sociológico importante de restauração da civilização tradicional. É um elemento de coesão social, né, que é importante para o restabelecimento daquela sociedade tradicional que ele admirava. Ele próprio não tinha fé, ele tinha essa visão, digamos, estritamente sociológica da religião como cumprindo um papel importante para a restauração daquela sociedade tradicional que era admirada pelos membros da Action Française. Né? Muito bem. Então, o objetivo da Action Française, né, que tinha um jornal que circulava, muito influente, era a formação de intelectuais totalmente a serviço da luta política. Intelectuais que se dedicariam, se formariam intelectualmente, mas para se dedicar exclusivamente à luta política de restauração da pré-modernidade. Né? Então, Maurras era uma espécie de Gramsci de direita. Né? Ele defendia uma revolução cultural e uma submissão total da classe intelectual aos seus objetivos políticos. Ou até falei Gramsci de direita, né? Mas um Gramsci reacionário seria melhor, porque eu acabei de dizer que o tradicionalismo não é de direita. Né? Um Gramsci reacionário talvez fosse a melhor descrição de Maurras.
né? O objetivo de Morar é isso, né? A formação de um exército de intelectuais que culturalmente fosse mudando, fossem escrevendo e propagandeando e mudando a mentalidade política geral, né? De modo a conduzir essa reação, né? Muito bem. A Action Française foi condenada pelo Papa Pio XI em 29 de dezembro de 1926, né? Justamente pelas suas ideias políticas heterodoxas e pelo seu uso meramente instrumental sociológico do catolicismo, né? O jornal da Action Française foi posto no índex dos livros proibidos, né? E os católicos foram proibidos de tomar parte na Action Française, né? Os membros católicos da Action Française, que eram muitos, né, a maioria, né, eles, obviamente, diante dessa condenação do Papa Pio XI, alegaram que se tratava de se alguma coisa que eu vou falar agora soar familiar para vocês, né, vocês já, né, fiquem atentos. Eles alegaram que aquela condenação tinha sido uma condenação inválida, porque, no fundo, foi fruto de um desconhecimento do que, de fato, era a Action Française pelo Papa Pio XI. Ele não entendeu o que, de fato, era a Action Française, ele também foi submetido a pressões políticas, né? Então, por isso, aquela condenação não seria válida, né? Talvez um pouco para desagravar a consciência de tantos católicos, continuaram envolvidos na Action Française, apesar da condenação. E também porque a situação política em vários países, sobretudo na França, estava cada vez pior, né? Em 1939, o Papa Pio XII retirou a condenação feita pelo seu antecessor, né? O que, inclusive, fortaleceu o argumento. Né? Outra coisa que pode parecer familiar, né? Fortalecer, tá vendo? Então essa condenação foi retirada, porque aquela condenação não era válida, não sei o quê, tá vendo? E tal. Enfim, né? Então a condenação foi retirada por Pio XII. Muito bem. E até aqui, então, aqui nós ficamos com essa história e consolidação do movimento tradicionalista, até aqui, sobretudo, na França, né? E a partir de determinado momento, ele vai se tornar universal a partir do momento que também, digamos, o diálogo da Igreja com a modernidade vai se tornar mais universal. Muito bem. Como é que isso acontece? O Papa Pio XII, que foi o último que eu citei, morre em 1958. Né? É então eleito o cardeal Angelo Roncalli, patriarca de Veneza, que assume com o nome de São João XXIII. Né? Um papa já idoso, já avançado na idade, e de quem se esperava um simples pontificado de transição, né? Um papa já idoso, né? Se esperava simplesmente ali um pontificado de transição e sem grandes novidades, né? Só que, para surpresa geral, 3 anos depois, em 1961, ele convocou um concílio, né? Portanto, ele não tinha muito essa ideia de pontificado de transição, pelo contrário, ele convoca um concílio. Havia, naquele momento, muito que se discutir justamente nesse processo de relação da Igreja com a modernidade. Né? Como deveria ser a relação da Igreja com os novos tempos, aos quais a Igreja parecia ainda não ter conseguido entender, compreender, fagocitar completamente. Né? Era algo que vinha, algo que já não podia mais, uma discussão que já não podia mais ser evitada, porque cada vez mais nós tínhamos, de um lado e de outro, uma série de debates, discussões e questões levantadas sobre esse ponto. Né? E para isso, o Papa São João XXIII convoca, em 1961, um concílio que se abriria no ano seguinte. Naquele momento, nós tínhamos, sobretudo, 4 grandes movimentos. 4 movimentos dentro da Igreja, dentro do pensamento católico, né? Que vão, dentro do pensamento católico, que tratavam justamente das possibilidades e dos limites de uma adaptação da Igreja ao diálogo com os novos tempos, com o novo mundo que havia surgido. Né? O primeiro era o movimento litúrgico, né? Que pugnava por uma reforma da liturgia, uma readequação da liturgia, né? Que continuava cristalizada aos tempos do Concílio de Trento. Né? Um movimento eclesiológico. Né? Esse movimento eclesiológico dizia que uma nova reflexão da Igreja sobre a eclesiologia, ou seja, a teologia que trata da própria Igreja, né? Havia sido interrompido, porque o Concílio Vaticano I, né? Ele foi interrompido
por uma série de questões de efervescências políticas e guerras da Europa. Na época, o Concílio Vaticano I foi interrompido antes do final, né? Então, o que se dizia que o Concílio Vaticano I proclamou apenas o primado de Pedro, né, a doutrina da infalibilidade papal, mas que os debates eclesiológicos no próprio Vaticano I não parariam ali, né? Faltava uma doutrina mais completa sobre o corpo místico de Cristo e a interação de cada membro e sua função, né? Então, o movimento eclesiológico pediu um aprofundamento da eclesiologia. Depois, em terceiro lugar, o movimento bíblico, né? O movimento bíblico apontava justamente para o fato de que nós, católicos, tínhamos pouco estudo da Escritura, né? Pouco estudo da Sagrada Escritura. E desse ponto de vista, os protestantes, né, com seu apego e apelo escriturístico fundamental à sua fé, de certa forma, estavam ganhando da gente. Nós, dentro no ambiente, isso era algo que nós, de fato, sem, obviamente, encampar as doutrinas protestantes sobre a Escritura, nós realmente poderíamos aprender com os protestantes um maior estudo da Escritura, né, e uma maior valorização da Escritura dentro dos ambientes católicos, né? Isso dizia o movimento bíblico, né? O próprio Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, ele aponta aqui, né? Ele indica como digamos, o grande mestre dele no aprendizado da Sagrada Escritura, um autor protestante, cujo nome não me lembro agora, mas ele indica um teólogo alemão protestante, né? Ele mesmo indica os livros desse protestante como a grande fonte para os estudos dele próprio sobre teologia escriturística, né? E quarto, um movimento ecumênico, né? Um movimento ecumênico que justamente esse movimento que pugnava por novas relações da igreja com as outras religiões, com o mundo e com o Estado, né? Propunha uma reforma no pensamento da igreja sobre o seu próprio modo de se relacionar com as demais religiões, sobretudo agora que nós temos um mundo muito mais plural, né? E nós temos contato com pessoas de outros credos dentro da nossa própria sociedade, isso é uma marca da modernidade, com o mundo moderno, que adquiriu novas circunstâncias e novos modos de ser, e com o Estado, né, que também mudou, já não é mais aquele Estado confessional em que a igreja, de certa forma, propunha como modelo, né? Tudo bem, então esses eram os 4 movimentos que vinham surgindo e ganhando força na época, né? Então, para isso, né, nós temos esses movimentos, eles vão desembocar no Concílio Vaticano II, onde eles vão colocar suas demandas e onde vai haver um debate mais amplo daquilo que vinha sendo pensado, discutido nos mais variados foros teológicos mundo afora, né? Então, antigamente, como é que funcionava um concílio? Antigamente, um concílio funcionava com a cúria romana preparava os textos, né? Preparava os textos, né? E os padres conciliares chegavam de distintas partes do mundo já com os textos preparados pelos oficiais da Cúria Romana e simplesmente aqueles textos eram votados, né? A gente tem que lembrar que era outra igreja e outro mundo. Tá? Até a Segunda Guerra Mundial nós ainda temos uma maioria de cardeais italianos. Havia muito mais italianos que não italianos entre os cardeais do mundo inteiro. Tá? O Concílio Vaticano II é o primeiro a realmente participar gente do mundo inteiro, porque antes você não tinha uma interligação no mundo todo, você tinha até bispos na América, mas os bispos da América não tinham como participar do concílio. Tá? No Concílio Vaticano II, realmente foi a igreja do mundo inteiro participar do concílio. É uma nova realidade. Antigamente não era assim. Antigamente você tinha a igreja governada sobretudo por italianos, quando muito por alguns europeus não italianos, mas até os italianos eram a maioria. Depois da Segunda Guerra Mundial, foi a primeira vez em muito tempo que os italianos deixaram de ser maioria, em relação ao mundo inteiro. E só agora, muito mais recentemente, os europeus deixaram de ser maioria em relação aos não europeus, mas muito recentemente agora. Né? Muito bem. Mas, em princípio, né, o Concílio Vaticano II funcionaria como se estava habituado a fazer os concílios. Né? A Cúria Romana prepararia os textos e os padres conciliares iam chegar lá e votar. Né? Até que houve um discurso apoteótico num evento numa universidade na Alemanha, houve um discurso apoteótico que rodou o mundo do cardeal Josef Frings, cardeal arcebispo de Colônia, né? Que tinha como seu principal assessor teológico, né?
o jovem sacerdote na época, Joseph Ratzinger, né? Que foi quem escreveu, foi o artífice intelectual daquele discurso, né? O cardeal Frings faz um discurso lá na Alemanha, um discurso apoteótico, que roda o mundo, que fica famosíssimo, né? Em que ele diz que a igreja não é a igreja de Roma. A igreja católica, né? Ela tem a sua cabeça em Roma, né? Mas ela não se confunde com a igreja particular de Roma. A igreja é a igreja do mundo todo. E o mundo todo precisa ser ouvido, né? Esse discurso ficou muito famoso, ele caiu como uma bomba, sobretudo nos ambientes católicos. O Papa São João XXIII, então, chama o cardeal Frings a Roma, né? E o cardeal Frings fica com medo, sem saber qual seria a reação do Papa. Ele até pensou que o Papa pudesse estar muito irritado com ele e pudesse até lhe tirar a púrpura cardinalícia, né? Ele até conta-se que ele, antes de entrar na sala para ter audiência com o Papa, ele comenta com o seu ajudante. Ele estava todo vestido, comenta com o seu ajudante. Talvez seja a última vez que você me veja usando isso, né? Ele então é recebido pelo Papa São João XXIII, e o Papa São João XXIII lhe diz: esse discurso que você fez, eu gostaria de ter feito eu mesmo, né? Então o Papa apoia as palavras do cardeal Frings, né? E chegando lá no concílio, né, insuflados por essas ideias de Frings, os padres conciliares se recusam a votar listas prontas, se recusam a votar textos prontos, né? Eles querem discutir integralmente do zero a elaboração dos textos. Então, eles se recusam a votar aqueles rascunhos, e os rascunhos são abandonados, né? Frings, então, passa a liderar, digamos, a ala reformista do concílio. A ala que defendia a ala dentro do Concílio Vaticano II, que defendia defendia uma série de reformas dentro do pensamento da igreja, né? Contra uma ala conservadora, né, que era, sobretudo, romanista, né, integrada pelos membros da Cúria Romana, né, que defendiam que o concílio fosse uma simples manutenção da doutrina tradicional, uma simples reafirmação, né, daquilo que já estava nos documentos dos papas da transição do século XIX para o século XX, Pio IX, Leão XIII, etc. A ala essa liderada pelo polêmico cardeal Alfredo Ottaviani, que na época era o prefeito da Congregação do Santo Ofício, né, o que hoje seria a Congregação para a Doutrina da Fé, né? Muito bem. Em 1963, com o concílio em andamento, o concílio começa em 62, como eu disse, em 1963, com o concílio em andamento, morre São João XXIII. Morre o Papa São João XXIII de câncer no estômago, né? Por uma dessas ironias do destino, o cardeal Ottaviani, né, que eu citei, ele era justamente o protodiácono, quer dizer, o cardeal da ordem dos diáconos mais velho, né, que é aquele a quem, por tradição, cabe fazer o chamado habemus papam, né, que é o anúncio da eleição do novo papa. Então, Ottaviani é o encarregado de anunciar a eleição justamente de um cardeal reformista, de um cardeal da ala reformista, né, do concílio, que era o cardeal Giovanni Montini, arcebispo de Milão, que passa a ser o Papa São Paulo VI, né? Então, com um reformista à frente, a ala reformista sai vencedora do concílio, né? O Concílio Vaticano II faz as reformas que eram pretendidas pela ala do cardeal Frings, né? É aprovada uma reforma litúrgica que recupera a participação popular, né? Uma reforma litúrgica orientada a recuperar a participação popular e outros elementos que haviam sido engessados pelo rito tridentino, né? Uma teologia eclesiológica, né? Sobretudo lá em Gaudium et Spes, Christi Fidelis Light e outros, né? Da vocação universal à santidade dos leigos, né? Um aumento da riqueza da palavra de Deus na liturgia, que era uma bandeira do movimento litúrgico, né? De fato, na Missa Nova, né, na reforma litúrgica, nós temos a liturgia da palavra se tornou muito mais profunda, muito mais complexa. Antigamente você tinha um evangelho só, a semana inteira era o mesmo evangelho, só tinha uma leitura, hoje são duas, né? Então,
Hoje tem um evangelho para cada dia, né? Então, um aumento da riqueza da palavra de Deus na liturgia, né? Inclusive com uma reedição da Vulgata, né? A Vulgata é a edição oficial da Bíblia em latim, né? Que foi feita lá por São Jerônimo, no século IV, né? São Paulo VI manda fazer a chamada Neo-Vulgata, né? Que é uma nova edição da Vulgata, né? Uma declaração sobre a liberdade religiosa que altera as cores, né, das condenações de papas do fim do século XIX, do início do século XX, né, que é a declaração Dignitatis Humanae, né, que trata o tema da liberdade religiosa e da laicidade estatal de um modo diferente daquele que havia sido tratado com as condenações ao pensamento liberal dessa época, né? Um convite, né, uma solução, aí sim, na Gaudium et Spes, um convite a uma solução cristã para os problemas do mundo, né? Um convite a um envolvimento, uma participação do pensamento cristão nos problemas do mundo, nos problemas da humanidade, né? E um convite a que seja dada uma solução cristã para esses problemas, né? Portanto, um convite à participação do pensamento cristão, né, no contexto dos grandes problemas que o mundo atravessava, né? Um convite, né, sobretudo lá na Nostritate, na Unitatis Redintegratio, ao diálogo que há de positivo nas religiões, nas outras religiões, nas religiões não cristãs, né? Enfim, então as bandeiras dos movimentos reformistas vão sendo, pouco a pouco, incorporadas aos documentos do concílio, né? Ao mesmo tempo em que já na parte final do concílio, as coisas começam a degringolar, as coisas começam a dar errado, né? Os meios de comunicação conseguem infiltrar-se nas reuniões conciliares, causando uma grande confusão, né? Ratzinger vai dizer depois que havia dois concílios, o concílio real, como eu vivi, ele estava lá dentro, né, como nós vivemos, né, e o concílio da mídia, né, aquilo que a mídia divulgava que o concílio estava fazendo, né, aquilo que saía nas estampas dos jornais, que estava acontecendo em Roma, e que causava confusão, inclusive dentro de Roma, porque também os padres conciliares muitas vezes liam os jornais e eram pautados, insuflados por essas notícias, né? Acusações e coisas bizarras, inclusive acusações até hoje existem acusações da participação de espiões soviéticos dentro do concílio e outras suspeitas e coisas absolutamente bizarras. A coisa vai a coisa começa a ficar feia nas salas conciliares, a tal ponto que o Papa São Paulo VI encerra o concílio de modo inesperado em 1965. Em 1965 estavam previstas ainda algumas sessões, né? O Papa São Paulo VI, de repente, declara o concílio encerrado. Tá? Muito bem. Então, antes que a coisa ficasse pior, o concílio termina, os documentos ficam como estão, né? Aqueles que foram aprovados, né? E começa o pós-concílio. O pós-concílio é uma crise terrível. Isso tudo que eu comecei a falar aqui se torna muito pior. A primeira recepção do concílio é a chamada hermenêutica da ruptura, da escola de Bolonha, né? A hermenêutica da ruptura, os teólogos da hermenêutica da ruptura, né, eles propõem que o concílio foi uma ruptura com a igreja de antes, né? A igreja anterior ao concílio é uma e a igreja do concílio é outra. O concílio rompeu com a tradição da igreja e agora nós temos uma nova igreja, uma igreja revolucionada, né? É preciso, dizem esses teólogos da hermenêutica da ruptura, é preciso ir além da letra. Não basta ficar só na letra do concílio, né? Porque a letra do concílio foi só aquilo que era possível dizer ainda num ambiente sem causar grandes tumultos, né? É preciso ir ao implantar o espírito do concílio. A letra do concílio não basta. É preciso implantar o espírito do concílio, né? É feito o chamado Pacto das Catacumbas, logo depois que termina o concílio, né? Numa das catacumbas de Roma, né? Alguns bispos, inclusive o brasileiro Dom Helder Câmara, fazem o chamado Pacto das Catacumbas, que era justamente o pacto de levar o concílio aos pobres, de levar o concílio ao povo, né? Mas esse concílio, esse espírito do concílio, né? Dentro dessa hermenêutica da ruptura, né?
Então era preciso implantar o espírito do concílio, uma expressão assim vaga, que admitidamente não estava baseada na letra dos documentos do concílio, né? E, portanto, não tinha nenhum tipo de controle sobre o que era, o que não era, simplesmente um apelo ao espírito do concílio. E começam heresias e loucuras mil. O mundo católico é tomado de um surto de grandes loucuras baseadas, fundadas supostamente no espírito do concílio, que levam a seminários fechados, né? Ordens religiosas destruídas por uma ideia de que agora a gente tem que estar no meio do mundo, fazendo trabalho social, então as ordens religiosas abandonam completamente a oração, a clausura, a adoração eucarística, a ponto de que há ordens religiosas que ficam completamente arrasadas, seminários que ficam fechados, porque os seminaristas acaba a vocação dos seminaristas. A teologia da libertação faz parte da hermenêutica da ruptura? Bom, a teologia da libertação, ou seja, uma coisa não está necessariamente vinculada à outra, tá? A teologia da libertação, ela enfim, ela também tem várias correntes, né? Mas a teologia da libertação, ela tem um marco teológico novo. Não necessariamente ela vai se apoiar no espírito do concílio como retórica legitimadora. Às vezes sim, às vezes não. Então, digamos, tem contato, né? Mas, enfim, em princípio são coisas diferentes. Tá? Mas, enfim, a missa enlouquecida, né, a partir da reforma litúrgica, você começa, cada padre muitas vezes celebrava a missa de uma maneira diferente, né, você vê todo tipo de loucura. Alguns a gente ainda vê, mas era um negócio muito mais acentuado, todo tipo de loucura dentro da celebração da missa, né? Reitores de seminário, bispos fizeram as maiores loucuras. Vale a pena ler, não sei se vocês leram recentemente, quando houve a crise agora, né, dos abusos, a crise dos abusos, casos de pedofilia no clero e tal, houve o Papa Bento XVI escreveu uma carta, né, impondo algumas coisas sobre esse assunto, ele conta algumas das histórias que aconteceu nesse momento. Então, um reitor do seminário que mandou, disse, não, para vocês terem certeza, para os seminaristas terem certeza da vocação deles, né, eles deviam ir para o mundo, né, e ficar um ano fora, né, fazendo todo tipo de coisa, né, para depois, se eles quisessem, voltassem, né, com certeza da sua vocação. Né. Então, ele dispensou todos os seminaristas durante um ano. Né. Obviamente, ninguém voltou, o seminário fechou. Né. Um outro bispo, em algum lugar da Espanha, se não me engano, teve a brilhante ideia de colocar os seminaristas para assistir filmes pornográficos, né, para que eles enfrentassem as tentações e ficassem mais fortes, né, na sua fé e na sua virtude. Né. Nem preciso dizer como é que acabou essa história. Enfim, então, aconteceram todo tipo, parece que houve uma espécie de epidemia de neuropatia, todo mundo ficou meio que enlouquecido de repente, né? Aqui mesmo, aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, tem uma parte histórica da cidade, que é Santa Teresa, que fica no alto da cidade, lá tem uma igreja, a igreja de Santa Teresa. O pároco da época esteve no concílio, voltou louco, mas louco mesmo, né? E simplesmente pegou uma machadinha, você pode ver, hoje em dia, ela entrando na igreja, pegou uma machadinha e destruiu todos os altares colaterais do século XVIII, ou de sei lá quando, antiquíssimos. Ele destruiu todos os altares colaterais, né, e toda a beleza antiga da igreja simplesmente virou parede branca. Né? Então, esse tipo de loucura, que as pessoas voltaram com algum tipo de loucura, não todo mundo, né, mas muita gente foi enlouquecida pelo espírito do concílio. Né? Então, isso é o que reinava na igreja nesse momento, a tal ponto que o próprio Papa São Paulo VI disse essa frase fortíssima, que é: o fumo de Satanás entrou na igreja. Muito bem. Em 1968, estamos no auge da crise, o concílio acabou em 65. Em 1968, o Papa São Paulo VI lança a Humanae Vitae, uma encíclica da igreja sobre os anticoncepcionais. Né? Famosa encíclica da igreja sobre esse tema. Né? E que enfrenta uma reação tão brutal quanto, para vocês imaginarem, no dia seguinte à publicação da encíclica, né? Estampado na capa do New York Times, imagina, estampado na capa do New York Times, né? Uma declaração assinada por centenas e centenas de padres norte-americanos e canadenses declarando sua desobediência à encíclica. Imagina isso estampado na capa do New York Times. Centenas e centenas de padres americanos e canadenses declarando sua desobediência à encíclica Humanae Vitae. Né?
Nesse momento, quer dizer, nesse momento, a Cúria Romana pensou, o que a gente faz? Né? A congregação para o clero, né, que é a que cuida de assuntos disciplinares desse tipo. Claro, tradicionalmente o que se faria é descer o cacete, né, e disciplinar todo mundo. Né? Mas, claro, uma coisa é você fazer isso com um, outra coisa é você fazer isso com centenas. Né? Centenas e centenas, boa parte do clero de 2 países. Né? Então, se ficou naquela dúvida, a congregação para o clero decidiu não fazer nada. Então, não houve uma punição a esses sacerdotes, só que esses casos eles vão, então, se multiplicando e a igreja vai perdendo o controle. Né? Por outro lado, né, então, esse é o cenário. Nós estamos vendo esse cenário de um lado. E, claro, as loucuras de um lado começam a fomentar loucuras opostas. Né? Então, por outro lado, o famoso personagem, que agora vai ocupar boa parte da nossa palestra até o final, eu já estou há quase 1 hora falando, não sei quanto tempo mais vocês querem ouvir, mas ainda tem um pouquinho de história. Por outro lado, Dom Marcel Lefebvre, né, um arcebispo francês, que era superior da Congregação dos Padres do Espírito Santo, que era uma congregação missionária que existia na época, ele próprio tinha sido missionário na África, né, o arcebispo Dom Marcel Lefebvre, que isso é importante, né, tinha, então beleza, tinha participado do concílio, né, como bispo, como padre conciliar, tinha participado do concílio, né, e tinha assinado todos os documentos. Tá? Dom Marcel Lefebvre assinou todos os documentos do Concílio Vaticano II. Ele concordou com todos os documentos. Tá? É preciso deixar isso claro. Ele, então, se torna um crítico radical do concílio. Se torna um grande opositor do Concílio Vaticano II. Em 1970, ele funda a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, né, que é um pequeno grupo de seminaristas sediados em Econe, na Suíça, né, originalmente autorizados localmente pelo bispo de Friburgo, bispo responsável. Né. A ideia da Fraternidade São Pio X era formar seminaristas, né, que celebrassem apenas a missa antiga, apenas a missa tridentina, e críticos teológicos do Vaticano II, criticassem as ideias do Vaticano II e celebrassem apenas a missa antiga. Obviamente começa pelas próprias ideias radicais e exaltadas de Lefebvre, começa a haver umas tensões com o Vaticano. Depois de algumas dessas tensões, o bispo de Friburgo, voltando atrás na sua autorização inicial, dissolveu a sociedade, dissolveu a fraternidade, né, em decisão que foi, após recurso ao Vaticano, mantida pelo Papa São Paulo VI em 1975. Né. Lefebvre desobedeceu a dissolução da sociedade, continuou com os trabalhos da fraternidade, e no ano seguinte, em 76, ordenou alguns dos seminaristas, sacerdotes, para a sua fraternidade, sem autorização, né, para ordenar sacerdote, o bispo só pode ordenar sacerdotes com autorização do Papa, ordenou sem autorização, né, e foi suspenso ad vinis, né, ou seja, foi suspenso de toda a atividade sacerdotal e ministério público, foi proibido de exercer o seu ministério sacerdotal. Né, advertido do seu status de suspenso, né, ele reafirmou a sua posição contra a Igreja moderna, reafirmou sua posição de não dever obediência àquela igreja e àquele papa, e continuou com o seu ministério, continuou vivendo como um bispo normalmente, comandando a sua fraternidade, e continuou ordenando padres, mesmo sem dispor de nenhum tipo de mandato pontifício para isso. Bom, então esse é o cenário que atinge em cheio São Paulo VI. São Paulo VI foi o Papa desta igreja, da igreja neste estado. Né? E São Paulo VI não tinha condições de reagir. Né? Ele já estava velho, ele tinha depressão, ele foi atingido também por uma doença depressiva, certamente acelerada por todos esses fatores. Ele não consegue reagir, ele não toma mais praticamente até o final da vida nenhuma medida para resgatar os seminários, para resgatar vocações, enfim, não consegue tomar nenhuma medida de reação à crise e morre muito desgostoso em 1978. É eleito Papa João Paulo I, que é Papa apenas por 33 dias, morre logo em seguida. Em outubro de 78, é eleito São João Paulo II, Papa que vem da Polônia, reafirmando, inclusive, aquilo que eu falei sobre a nova universalidade da Igreja. Né? O primeiro Papa não italiano desde o século XVI. Né? Então é eleito São João Paulo II,
que tem justamente, chama justamente Ratzinger, aquele jovem assessor teológico do cardeal Frings, que agora é arcebispo de Munique, né? Agora é cardeal Ratzinger, arcebispo de Munique, para ser o seu braço direito doutrinal. Né? Ele chama Ratzinger para ser prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, né? Com isso ele forma, digamos, uma espécie de dobradinha de duas pessoas com uma mente muito semelhante, né? Wojtyla e Ratzinger, né? Que eram dois filósofos de formação, filósofos e teólogos de formação, universitários com vastíssimo conhecimento e erudição, né? E que estiveram no concílio. Ambos participaram do concílio, foram testemunhas oculares do concílio, e conheciam o seu verdadeiro teor, das ideias do concílio. Então, eles trouxeram à tona, essa foi a ideia de João Paulo II e de Ratzinger, futuramente Bento XVI, sucessor de João Paulo II, trazer à tona o verdadeiro concílio. Né? Em vez de a hermenêutica da ruptura, a hermenêutica da continuidade. A continuidade entre o concílio e a tradição da igreja. Isso é que devia ser afirmado. Né? Ao mesmo tempo em que, reafirmando essa continuidade, reafirmando a continuidade com a verdade tradicional que a igreja sempre defendeu e ofereceu, João Paulo II e Bento XVI, né, eles propõem novas fundações teológicas, novos marcos teológicos, espirituais e doutrinários para a igreja, que acrescentam ao patrimônio da igreja um olhar mais moderno. Né? Então, João Paulo II vai proferir ao longo das suas catequeses na Praça São Pedro, a chamada Teologia do Corpo, né? Vocês devem conhecer, trazendo uma nova concepção sobre o casamento, sobre a sexualidade humana, trazendo novas luzes para a compreensão da função dos homens casados na evangelização e no apostolado da igreja. Né? Uma renovação da doutrina social da igreja a partir dos avanços da ciência econômica. Né? João Paulo II vai se abrir muito mais a novas ideias econômicas na sua encíclica Centésimos Annus, que comemora justamente o centenário da Rerum Novarum, e, na minha opinião absolutamente pessoal, para mim, é a minha encíclica favorita da DSI, da Doutrina Social da Igreja, é a Centésimos Annus, de São João Paulo II. Escreve a Fides et Ratio, que já foi citada aqui, né, que renova aquela perspectiva que foi muito boa para a época, da Eterni Patria de Leão XIII, que o Daniel comentou, que trouxe, justamente, fez uma chamada à recuperação do pensamento filosófico de Tomás de Aquino. A Fides et Ratio abre caminho para outras possibilidades de filosofia católica, não só o tomismo, né? Também desenvolve uma ideia de sã laicidade, que vai ser muito bem trabalhada por Ratzinger no seu pontificado, né? Permitindo que se pense numa laicidade estatal que não é aquele laicismo da Revolução Francesa e do pensamento anticatólico que iria destruir a catolicidade das sociedades europeias, queria e conseguiu destruir a catolicidade das sociedades europeias no século XIX. A gente pode pensar a laicidade de uma outra maneira, sobre outras luzes. Essa é uma ideia que também é trazida pelos dois. Enfim, então, essa é a tônica, digamos, do papado de São João Paulo II e de Bento XVI, que, de certa forma, sob o ponto de vista do pensamento, podem ser pensados como uma coisa só, como um único período, digamos assim. Né? Muito bem. A Santa Sé continua em diálogo com Lefebvre. A Santa Sé tenta resolver o problema de Lefebvre. Lembra que nós estamos falando aqui do tradicionalismo. Né? Nessa época, nesse momento que a igreja vive, né? A Santa Sé continua em contato com Lefebvre, tentando resolver o seu problema. Né? Lefebvre troca inúmeras cartas com Ratzinger, que é o cardeal, que é o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. São trocadas inúmeras cartas, na internet se encontram algumas dessas cartas, né, em que Ratzinger tenta, com toda a paciência, né, convencer Lefebvre, faz todo tipo de proposta para convencer Lefebvre a voltar à regularidade e à comunhão com a igreja. Né. Lefebvre já estava velho, ele tinha câncer, ele queria consagrar bispos para continuar o seu trabalho, para continuar a obra da fraternidade, ele queria consagrar bispos, né. Ratzinger fez para ele todas as propostas, né, para que essa consagração fosse feita de maneira normal, ilícita, com aprovação da igreja,
Ratzinger fez todas as propostas de conciliação para que a fraternidade voltasse à comunhão, né? E esses bispos fossem, com Lefebvre sempre recuando, ele às vezes aceitava, mas depois voltava atrás, né? Sempre Lefebvre se negando ao diálogo. Vale a pena bastante ler, né, essas cartas, essa troca de correspondências entre Ratzinger e Lefebvre, até para acabar com um certo discurso, às vezes oferecido pelos tradicionalistas, de que com eles ninguém tem paciência, né? Aquela coisa, os tradicionalistas têm esse argumento meio Chaves, né? Ninguém tem paciência comigo, né? Existe uma grande paciência com os progressistas, mas com eles não e tal. Se vocês lerem essas cartas, vocês vão ver a grande paciência que Ratzinger teve, insistindo com Lefebvre para que ele propondo, mais de uma vez propôs que ele assinasse um documento em que ele simplesmente aceitasse que o magistério da igreja tem autoridade dentro da autoridade concedida a cada tipo de documento, que não é uma infalibilidade absoluta para cada pronunciamento, né? Mas que realmente o magistério da igreja precisa ser assentido, né? E que a missa nova não pode ser considerada inválida, mas que pode ser, dando autorização para que seja celebrada a missa antiga no âmbito da fraternidade, dando autorização para que seja feita uma reflexão teológica sobre pontos do Vaticano II, né? Lefebvre não aceita, né? Inclusive tem eu gosto particularmente de um trecho que está numa carta de Ratzinger, que data de 28 de julho de 1987, tá? Na internet vocês encontram, de 28 de julho de 1987, Ratzinger, uma dessas cartas que Ratzinger manda para Lefebvre, que eu acho que tem palavras que a gente pode gravar no nosso coração, né, que são palavras muito importantes. Diz Ratzinger, referindo-se a Lefebvre: peço-vos, excelência, que considereis atentamente esta proposta, para que possa ser encontrada solução positiva, equitativa, que assegure a continuidade de vossa obra na submissão à autoridade da Igreja. Se, apesar dos reiterados esforços da Santa Sé, com vista a uma conciliação, persistirdes no vosso projeto de vos dotardes de um ou mais auxiliares sem o acordo do Papa e contra ele, ficará claro para todos que a ruptura definitiva de que fazeis menção na vossa carta não poderá ser, de forma alguma, atribuída à Igreja, e que ela dependerá exclusivamente de vossa iniciativa pessoal. As consequências seriam graves para essa Igreja que dizeis tanto amar, para vós próprio e para a vossa obra. Agora a parte mais importante. De instituição divina, a Igreja tem a promessa de assistência de Cristo até o fim dos tempos. A ruptura da sua unidade, por um ato de grave desobediência de vossa parte, causar-lhe-ia danos incalculáveis e destruiria o futuro de vossa própria obra, pois que, fora da união com Pedro, não haveria futuro, mas tão só a ruína de tudo que haveis desejado e empreendido. A história foi muitas vezes testemunha da inutilidade de um apostolado realizado fora da submissão da Igreja e ao seu chefe. Dando uma interpretação pessoal aos textos do magistério, darias, paradoxalmente, prova desse liberalismo que tão fortemente combateis e agirias contra o fim que tendes em vista. Isso é muito lindo, né? Vou até ler de novo. Dando uma interpretação pessoal aos textos do magistério, darias, paradoxalmente, prova desse liberalismo que tão fortemente combateis e agirias contra o fim que tendes em vista. Foi, com efeito, a Pedro que o Senhor confiou o governo de sua igreja. É, pois, o Papa o principal obreiro de sua unidade. Sustentado pelas promessas de Cristo, ele nunca poderá pôr em oposição na igreja o seu magistério autêntico e a santa tradição. Excelência, talvez acheis severas as minhas afirmações. Eu teria gostado, de certo, de me exprimir de outra maneira, mas a gravidade do problema em causa não me deixava escolha. De resto, tenho a certeza de que reconhecereis a generosidade da proposta que vos é feita em nome do Santo Padre, e que constitui o meio real de salvaguardar a vossa obra na unidade e catolicidade da Igreja. Muito bem. Então, apesar de chamados como esse, de uma carta forte como essa, Lefebvre, por fim, persiste na sua imensa teimosia, né,
e não aceita nenhum acordo oferecido pela Santa Sé. Em 30 de junho de 1988, ele se une a um brasileiro. Sempre tem que ter um brasileiro. Eu não sei por que o Brasil sempre tem que se meter, né, onde tem confusão, tem que ter um brasileiro, né? Mas, enfim, ele se une a um bispo aliado seu, que era o bispo de Campos, aqui no Rio de Janeiro, Dom Antônio de Castro Maier. E lá em Econe, né, os dois consagram quatro bispos para sucederem Lefebvre na Fraternidade de São Pio X. Né? Obviamente, todos foram automaticamente excomungados por cisma. Né? O ato de cisma, né, o ato de ordenar bispos sem o mandato pontifício, né, gera excomunhão automática. Mas, para não deixar dúvidas, a Santa Sé o declarou expressamente. Tá? A Santa Sé declarou expressamente a excomunhão de Lefebvre. Aqui um detalhe que eu esqueci, eu ia falar isso mais cedo, eu comentei que serão 3 gerações de tradicionalistas teológicos. Entre a segunda e a terceira, você podia falar de geração quase em sentido literal. Sim, por que eu fiz esse comentário? Porque Lefebvre, os pais de Lefebvre eram da Action Française. Então Lefebvre foi criado no ambiente da Action Française. Então aqui nós temos os filhos da Action Française geraram essa nova geração de tradicionalistas. Muito bem. Então, Lefebvre, Castro Maier e os 4 bispos ordenados nesse dia foram excomungados, né, e a situação está fora da comunhão com a igreja. Né? Foram feitas várias tentativas de regresso. Né? A igreja tem, no âmbito da Congregação pela Doutrina da Fé, agora foi extinta, mas teve durante muito tempo uma comissão só para isso, chamada Pontifícia Comissão Ecclesia Dei, que só cuidava disso, só cuidava do diálogo com esses grupos tradicionalistas. Né? De fato, vários grupos se separaram da Fraternidade de São Pio X e voltaram à comunhão. Né? Inclusive aqui em Campos, os herdeiros de Dom Castro Maier, né, esse bispo que eu citei agora, né, aqui em Campos, né, você tinha esse grupo muito grande de tradicionalistas, que eram devotos, discípulos do bispo Dom Castro Maier. Foi fundada a Administração Apostólica São João Maria Vianney, que é uma jurisdição apostólica pessoal. Tem um bispo, que é atualmente Dom Fernando Arias Rifan, que é sucessor de Dom Castro Maier, de certa maneira. Eles aceitaram voltar à comunhão com a igreja. Foi feita a Comissão Eclesiástica e propôs: vem cá, vamos fundar uma instituição para vocês, totalmente regularizada, em que vocês podem celebrar só a missa tridentina, tranquilamente, tá? Vocês só não podem dizer que a missa nova é inválida. Ok? Então, vários grupos, como esse de Campos, né, aqui do Rio de Janeiro, aceitaram, passaram e começaram a se constituir instituições dentro, no âmbito da igreja, dissidências da Fraternidade de São Pio X, mas regularizadas no âmbito da igreja. A Fraternidade de São Pedro, né? A Fraternidade de São Pedro é outro exemplo de uma fraternidade sacerdotal que só celebra a missa tridentina, né? Mas que está em comunhão com a igreja, foi autorizada pela igreja. Né? Em 2009, né, num novo gesto de diálogo, o Papa Bento XVI levantou as excomunhões. Levantou as excomunhões dos 4 bispos consagrados regularmente naquele dia de 88. Né? Lefebvre e Castro Maier não, porque já tinham morrido. Né? Então, e a excomunhão só dura, a excomunhão é uma pena temporal, digamos assim. A excomunhão só dura até a pessoa morrer. Depois que ela morre, ela está no juízo de Deus. Né? Então, Bento XVI levantou as excomunhões dos 4 bispos que estavam ainda excomungados, né, os 4 bispos ordenados naquele dia. Né? Os ordenantes já tinham morrido. Bento XVI não anulou as excomunhões, ele não disse que as excomunhões foram inválidas, nem injustas, as excomunhões não foram anuladas, elas foram levantadas. Ou seja, a igreja suspendeu a aplicação da pena. Tá? Muito bem. Então, também num gesto de diálogo, de tentativa de aproximação da igreja com a Fraternidade de São Pio X. Né? Dom Richard Williamson, então a Fraternidade de São Pio X, nesses últimos tempos, vem tendo um diálogo com a igreja. Só que Dom Richard Williamson, que é um dos bispos ordenados naquele dia, um dos 4 bispos, é um inglês, chamado Dom Richard Williamson, ele se opôs fortemente à aproximação da Fraternidade de São Pio X, seu colega bispo Dom Bernard Felé, que é outro dos bispos ordenados naquele dia, sucessor de Lefebvre à frente da Fraternidade. Né? Dom Richard Williamson se opôs ferozmente à aproximação da Fraternidade com Roma. Né? Diz que a Fraternidade estava se vendendo ao modernismo da Igreja de Roma, né? E que aquilo era inadmissível, que aquilo era uma traição aos ideais de Lefebvre. Né?
Então, ele deixou a fraternidade e fundou um outro instituto, que acho que se chama Instituto Marcel Lefebvre, uma coisa assim. Né? Em 2015, Don Williamson, né, veio de novo para o Brasil. Eu não sei por que essa mania de meter o Brasil na história. Né? Don Williamson, em vez de fazer isso na Inglaterra, na Suíça, sei lá, Don Williamson veio para o Brasil, para Nova Friburgo, de novo aqui no Rio de Janeiro, na região serrana do Rio de Janeiro, aqui a 2h30 aqui de onde eu estou agora. Veio a Nova Friburgo, né, fazer novas ordenações de bispos, novas ordenações cismáticas de bispos no Mosteiro da Santa Cruz, que é um mosteiro beneditino que tem aqui em Nova Friburgo. Ele foi lá e fez novas ordenações cismáticas, acho que de 2 bispos, inclusive do abade do mosteiro, Dom Tomás de Aquino, é o abade do mosteiro beneditino da Santa Cruz, foi ordenado bispo, né? E, portanto, foi excomungado de novo. Né? Foi novamente excomungado, tanto o Williamson quanto os bispos ordenados, né? Eu não sei, acho que ele tem algum tipo de... Ele não conseguiu ficar sem estar excomungado, né? Depois de tanto tempo excomungado, ele queria voltar a estar excomungado, então ele conseguiu, né? Repetiu a besteira do Lefebvre, fez e foi excomungado novamente, né? Ele e os bispos ordenados, né? Mas ele veio aqui, né, em 2015 fazer uma nova cerimônia de consagração ilegal de bispos, inclusive contando com a presença de um famoso professor tomista que dá aula na internet. Se vocês jogarem, não vou dizer quem é, mas se vocês jogarem no Google, vocês vão encontrar quem é esse professor, famoso professor tomista, que teve um presente lá, inclusive deu entrevista, saiu até no jornal não católico, não, acho que na Folha de São Paulo, na época das ordenações, inclusive esse professor dá uma entrevista, né, muito emocionado com a ordenação de Dom Tomás de Aquino, abade do mosteiro, agora bispo, né, excomungado, inclusive ele diz, esse professor, que Dom Tomás de Aquino é o seu mais entranhável amigo e que ali no Mosteiro da Santa Cruz ele sentiu pela primeira vez o odor da santidade. Muito bem, então chegamos aos dias de hoje, nisso estamos nos dias de hoje. Hoje nós temos um novo Papa, que é o Papa Francisco, que a situação atual da Fraternidade de São Pio X é oficialmente cismática. Assim, há algum debate entre alguns teólogos sobre o assunto, mas eu não sei se, canonicamente, existe alguma definição de cisma mais apurada, tá? Mas, assim, o fato é que eles não estão em comunhão com Roma. Eles não têm reconhecimento oficial de Roma. Tá? Então, assim, eu entendo que uma estrutura eclesiástica com bispos e padres que não está em comunhão com o Papa é cismática. Tá? Mas, assim, eu não sei se existe algum nuance aí que eu não consigo entender. Eu tenderia a responder que sim. Mas como a própria igreja, num esforço ecumênico, tem evitado, ao falar com a fraternidade, usar essa expressão, então, também, eu não sei, eu deixo aí que os canonistas encontrem aí algum detalhe. Mas o fato é que ela não está regularizada. Tá? Muito bem. Então, o Papa Francisco, é curioso, ele é o primeiro Papa totalmente pós-conciliar. Totalmente. Ele foi ordenado depois do concílio. É o primeiro Papa que foi ordenado sacerdote depois do concílio. Então, ele não viveu o concílio. Ele provavelmente nem se lembra do mundo antes do concílio. Tá? Ele não viveu a igreja pré-conciliar. É diferente de João Paulo II e de Bento XVI, né? Que eram padres, estiveram no concílio. Eles testemunharam o concílio, viram a igreja antes, testemunharam o concílio, foram artífices do concílio. Né? Papa Francisco não. Ele já nasceu... nasceu antes do concílio, mas ele já foi ordenado padre, a formação dele é toda pós-conciliar. Ele, bom, tem o seu próprio estilo, que é influenciado por uma série de outros aspectos, que nós não vamos entrar aqui, porque não é o caso, né? Ele é jesuíta, ele é latino-americano, ele tem uma formação própria de uma das vertentes da teologia da libertação, que o Daniel já citou, que é a teologia del pueblo, que é a vertente argentina da teologia da libertação. Enfim, então ele tem um perfil próprio, muito diferente de seus antecessores, né? Mas que tem justamente essa busca do diálogo universal, dessa concórdia universal. Né? E uma coisa bastante irônica nessa questão é que ele justamente é o Papa que talvez esteja mais avançado nas negociações com a Fraternidade de São Pio X. Claro, partindo dos esforços, que não foram poucos, como nós vimos, dos seus antecessores. Mas ele é um Papa que está muito avançado nas negociações da Fraternidade de São Pio X. Inclusive, existem até alguns papos
algumas conversas fofocas, digamos assim, em Roma, de que já existe um trabalho de alguns canonistas de pensar numa forma jurídica para a fraternidade de São Pio X, para que ela seja regularizada dentro da igreja. Então, com a igreja, exatamente, o Papa Francisco tem uma série de... Ele tem um diálogo universal, né? Mas o curioso é o seguinte, justamente esse ethos conciliar do Concílio Vaticano II, do diálogo universal, em que Francisco foi formado, que de certa forma representa, de modo inclusive muito mais radical que seus antecessores, né, é o que está permitindo à fraternidade de São Pio X que ela seja acolhida dentro da igreja. Essa é a grande ironia da coisa. Ainda não dá para julgar os frutos disso, os frutos desse novo ethos e de como é que vai ser o diálogo com a fraternidade de São Pio X, como é que a igreja vai avançar e se repensar a partir de agora com os novos paradigmas do pontificado de Francisco. Não dá para julgar isso ainda, né? Nós estamos vivendo isso ainda, mas esse é o estado de coisas atual. Eu já falei um bocado, não sei se vocês não sei se o pessoal gostou, o pessoal que está assistindo aí, que ficou até agora. Antônio Jorge ficou chateado e foi embora. Enfim, então é isso, Daniel. Não sei se vocês vão querer perguntar alguma coisa, como é que vai ser? Não, foi excelente. Eu tenho 3 dúvidas aqui. Exatamente, 3 dúvidas. Não estou achando porque está hospitalizado, não deu pra... Mas fez o esforço. Bom, a primeira, voltando para o começo da palestra, sobre o pensamento político tradicionalista, né, que se falou primeiro que a igreja não confrontou, mas depois Leão XIII convocou os católicos a entrarem, né, aceitarem o debate de direita e esquerda e ingressarem na política. Eu queria saber, então, como você entende qual seria a postura mais adequada, correta, dos católicos no contexto político contemporâneo, né? Se eleger como deputados e tal, ou adotar como algumas alas tradicionalistas ou ultraconservadoras defendem o reinado de Cristo e falam publicamente dentro do Congresso em Cristo, ou o católico deveria adotar outro tipo de postura, mais laical, mais ecumênica? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta seria sobre qual seria a postura do católico diante do Concílio Vaticano II. Até aquela questão da pastoralidade, mas a minha pergunta há bons frutos e há também alguns, não sei se você consideraria um mau fruto, ou um fruto podre que alguém colheu, né? Então, o católico ele deveria, digamos, aceitar o concílio, receber com bons olhos, né, do ponto de vista hermenêutico da continuidade, ou ele poderia, sei lá, tecer alguma crítica, ou não concordar com algo, como você vê isso? E a última pergunta, eu acho que elas, de certa maneira, são relacionadas, é se você entende que essa postura antimoderna do católico não seria adequada. No caso, o católico ele tem que aceitar a modernidade, ele tem que viver na modernidade, não querer resgatar demais o passado e tentar resolver os problemas conforme eles se colocam hoje. Acho que era isto. Ok. Então, essas 3 perguntas são totalmente conectadas, né, entre si. Eu diria o seguinte, os movimentos políticos, eles sempre têm que ser julgados, a partir da primeira pergunta, sempre têm que ser julgados conforme o seu contexto. Tá? Então, obviamente, as opções políticas que os católicos tomaram em 1789, diante da Revolução Francesa, elas só podem ser entendidas diante do seu contexto. Tá? Não adianta a gente querer hoje dizer o que os católicos tinham que ter feito naquele momento. Tá? Nós vivíamos um contexto grave, até um bárbaro, sob certos aspectos. Tá? Agora, hoje em dia, nós vivemos em outro mundo, em outro contexto. Tá? Eu, particularmente, acho que não está com nada, hoje em dia, uma postura reacionária. Tá? Isso é totalmente opinável. Tá? Um reacionarismo político que não resvale para erros teológicos, ele é absolutamente possível, inclusive proposto por pensadores sérios. Né? Eu acho, particularmente, que o reacionarismo político ele não está com nada. Tá? Primeiro, por um lado, porque se a gente deixa que o mundo político se desenvolva sem a nossa participação, nós estamos aceitando que a política vai ser uma coisa totalmente avessa à tradição católica, o que é algo que não tem motivo para acontecer. Né? É algo que não tem motivo, porque o catolicismo sempre pensou a política como uma coisa muito importante. São Tomás de Aquino dizia que a política é a forma mais elevada de caridade. Né?
obviamente não está pensando na política partidária, mas então novamente a gente, como que mesma coisa acontece nas universidades, né? Existe um certo pensamento que diz, não, a universidade é uma estrutura que está totalmente tomada, corrompida, a gente tem que ir para os cursos online, para o think tank, sei lá, porque a gente tem que deixar a universidade. Tá, então nós estamos com isso garantindo que a universidade vai ser totalmente dominada por um pensamento anticatólico, né? Me parece que é uma estratégia burra, né? Então, me parece que em todos os âmbitos, né, isso vale para tudo, né? Isso vale para tudo. Agora existe os católicos talvez com algum tipo de problema de autoestima, né? A gente tem uma mania, sei lá, em literatura, não, temos que divulgar os livros católicos, né? Então as pessoas ficam com certos nichos literários, o cinema, a mesma coisa. Então o cara só vê, só quer saber de filme de vida de santo, os filmes melosos, parece que foram feitos nas garagens da paróquia, né? Que isso aqui é o cinema católico. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, a igreja tem participação na criação do cinema. A igreja foi uma grande propulsora de Hollywood. Então a gente não precisa disso. A gente tem tudo a ver com a história do cinema. O catolicismo tem tudo a ver com a história do cinema. O catolicismo tem tudo a ver com a história da literatura. Dante era católico, Shakespeare provavelmente era católico, Camões era católico, Cervantes era católico. Então, a gente não precisa divulgar uns livrinhos açucarados de menininha só porque o autor é católico, né? Só porque foi publicado pela editora São Longuinho, entendeu? Então, eu acho que eu acho que a gente tem que mostrar que nós temos o melhor pensamento para todas as instituições. Nós temos a melhor ideia de universidade, nós temos a melhor literatura, nós temos o melhor cinema, nós temos a melhor cultura, e também nós temos a melhor política, nós temos as melhores soluções políticas a partir do direito natural. E a partir disso nós vamos pensando as instituições modernas a partir da visão naturalista católica. Eu acho que essa é a solução. Até porque nós hoje, ao contrário do que acontecia no século XVIII, nós hoje temos sim um arcabouço doutrinário mais adequado para pensar, por exemplo, a democracia em termos católicos. Né? Nós temos um arcabouço doutrinário para pensar as instituições modernas em termos católicos e naturalistas, e por aí vai. Para aceitar certas coisas que podemos chamar de avanços da mentalidade moderna. Por exemplo, a mentalidade moderna, formalista, juridicista, ela é extremamente positiva quando aplicada, por exemplo, ao processo. Qualquer católico, se tiver diante de uma arbitrariedade do Estado, vai impetrar um habeas corpus. E habeas corpus é uma coisa boa. Habeas corpus é uma coisa positiva. E uma série de garantias processuais que nós temos, que de fato não podem ser radicalizadas, no sentido de que a garantia mais importante que a própria verdade do processo, né, que é o que acontece hoje em dia, mas tudo bem, a gente não pode chegar a isso. Agora, você tem uma série de garantias processuais que você não pode obter prova de qualquer maneira, você não pode tratar o réu como se já tivesse sido condenado, sendo que ele não foi julgado ainda. Isso tudo vem de uma mentalidade moderna. Né? A gente pode, até acho interessante que a gente defenda, do ponto de vista histórico, a Inquisição, né, que não é o que as pessoas acham que foi e tal. Ok. Mas agora, a apologética histórica não pode fingir também que o processo inquisitorial era uma maravilha, que é o que a gente gostaria de estar num processo inquisitorial. Não, o processo hoje é muito mais civilizado. Tá? Isso é um ponto positivo da modernidade. A modernidade traz e fala, não, ok, a pessoa pode até ser culpada, mas você não pode, como a gente não tem, nós não somos Deus, você não pode condenar uma pessoa culpada de qualquer maneira, você tem que respeitar a lei. Né? Você tem que respeitar uma série de garantias formais, porque senão o processo vira barbárie. Isso é um ponto que só surgiu com a modernidade. Isso é bom. Né? Aqui, a mentalidade moderna acabou gerando até um avanço moral. Né? Então, a gente aceitar esse tipo de coisa, entender e dar uma visão cristã a isso, me parece que é a grande solução. Tá? Então, eu particularmente não defendo a posição reacionária no âmbito político. Mas, de novo, isso repito que isso é opinável. Tá? A sua segunda pergunta, em relação ao concílio. Em relação ao concílio, acho que a principal compreensão que a gente tem que ter é que o texto de um concílio ecumênico, tá? Não é possível que o texto de um concílio ecumênico dissemine erros graves contra a fé. Tá? E aqui a gente tem que parar com essas mentalidades formalistas. Quais são os limites da infalibilidade papal e não sei o quê. Olha só, assistência do Espírito Santo, você está burocratizando a assistência do Espírito Santo. Tá? A assistência do Espírito Santo, tá? Ela não depende de uma série de regrinhas formais. Tá? Tudo bem, existem certas condições nas quais o Papa é infalível, ok.
Agora, não pode ser que, sem essas condições, a assistência do Espírito Santo se desvanece completamente. Então, quer dizer, se a gente acredita que o Espírito Santo dá assistência à igreja, então a gente não pode acreditar na possibilidade de que um concílio ecumênico venha ensinar um erro grave contra a fé. Porque então a igreja fracassou. O Espírito Santo foi pro cacete. O Espírito Santo foi passear. Deixou a igreja ao Deus dará. Tá? Porque, entende? A gente vai ter que confiar simplesmente na opinião teológica que a gente acha mais legal. Que eu vou ter uma, você vai ter a sua. Entende? E é isso justamente que Cristo prometeu que nunca ia acontecer na Igreja Católica. A gente sempre ia ter o critério, a gente sempre ia ter a garantia, a gente sempre ia ter a segurança. Então não é compatível com a ideia de assistência perene do Espírito Santo a gente propor que o concílio, mesmo quando se manifesta em nível pastoral, quer que seja, ensine erros graves contra a fé. A gente pode até dizer, ok, isso aqui é pastoral, isso aqui poderia ser diferente, isso aqui pode mudar amanhã, ok, isso é uma coisa. A coisa é dizer, pode mudar amanhã, é uma coisa meramente pastoral, a igreja pode propor outra coisa, ok, isso é uma coisa. Portanto, não tem o manto da infalibilidade. Ok, outra coisa é dizer, como é meramente pastoral, pode inclusive ser uma heresia brutal. Ó. Então a gente destruiu a própria ideia da existência do Espírito Santo. Tá? Então, assim, os textos fundamentais do concílio, eles vão ter, do ponto de vista da fé, um critério seguro, sempre. Sempre. Então, assim, a hermenêutica da continuidade é... Agora, no fundo, hoje a hermenêutica da continuidade é a única opção. Tá? Porque a hermenêutica da ruptura da escola de Bolonha acabou. Os teólogos da escola de Bolonha todos perderam a fé. Até o Ratzinger diz isso no seu discurso, que eu até recomendo a leitura, discurso aos cardeais da Cúria, sobre essa questão do concílio. Acho que o melhor que foi produzido foi o discurso de Ratzinger, de Bento XVI, aos cardeais da Cúria no Natal de 2005. Seu primeiro discurso de Natal como Papa, em que ele fala do concílio. A hermenêutica da ruptura, os hermenêutas da ruptura da escola de Bolonha, todos perderam a fé, então não sobrou nenhum. Só sobrou a hermenêutica da continuidade. Tá? A hermenêutica da ruptura que sobra é a dos tradicionalistas, que assim como os progressistas da escola de Bolonha também defendem uma ruptura. A diferença é só de que lado eles ficam da ruptura, mas eles também defendem uma ruptura. Então, sim, então assim, a hermenêutica da continuidade é uma necessidade da razão, né, e da fé, e também, assim, outra diferenciação que a gente precisa fazer é o seguinte: o católico, o fiel católico comum, ele não tem condições, nem muito menos o dever, tá, de se debruçar com profundidade sobre nuances teológicos dos documentos da igreja. Isso é função dos teólogos. Assim, quem tem que ter uma posição mais aprofundada sobre o concílio são os teólogos. São os teólogos profissionais. Tá? O fiel simplesmente acredita que o que a igreja ensina não vai desencaminhá-lo. E assim que ele lê, se chegar a ler, os documentos do concílio, assim como ele lê qualquer documento do Papa atual, tá? Ele vai ler com essa fidelidade, com esse espírito de formação da própria fé. Não cabe a eles discutir teoricamente o que está por trás daquilo. Isso é função dos teólogos de profissão. Então também cuidado. Né? O fiel católico, o que ele tem que pensar sobre o Vaticano II? Nada. Tem que seguir. Igual a todo mundo. O fiel católico, ele vai ser... Não. O fiel católico não é nem tradicionalista, nem progressista, nem nada. Não pode se meter em debate teológico. Entendeu? Isso é justamente a gente querer complicar uma coisa que é simples. O debate intelectual é vocação de poucos. O fiel não pode... A gente não pode querer e achar que o fiel, o simples fiel, tem que ter juízo crítico sobre questões teológicas. Isso é uma loucura. Né? O fiel, ele recebe filialmente aquilo que vem da igreja, inclusive o concílio. Debate sobre nuances e tal, isso cabe aos teólogos de profissão. Né? Enfim. E a sua terceira pergunta... Qual foi a sua terceira pergunta que eu esqueci? Foi sobre ser antimoderno. Ah, sim. Então, eu acho que, sobretudo, eu acho, sobretudo, o seguinte: isso vale para qualquer época. Tá? É uma ilusão, e os melhores antimodernos sabiam disso,
Demestre, Alonso Cortés, eu acho que eram conscientes disso. Teu companhão comenta isso. É uma ilusão a gente achar que nós estamos fora da nossa época. Tá? Nós somos, vivemos, nascemos, nos expressamos de modo moderno, porque a nossa mentalidade é formada pelo mundo que a gente vive. Desculpem os tradicionalistas, mas o Concílio de Trento ele não é medieval. Tá? Isso é wishful thinking. O Concílio de Trento está no século XVI. O Concílio de Trento ele é moderno. Em sua mentalidade, em seu modo de expressar a fé, ele é moderno. Sei que isso vai ser um escândalo para os tradicionalistas, mas essa é a verdade. O Concílio de Trento é um evento do século XVI. Tá? O tipo de teologia que ele propõe, ainda que surgido na Idade Média, é expresso de modo extremamente formalista, extremamente manualizado, extremamente juridicista, que são justamente as características do pensamento moderno. Tá? Então, nós sempre seremos homens do nosso tempo. Isso não tem muito jeito. Tá? Agora, por outro lado, o que nós temos que saber, o que o católico tem que saber em todo o tempo, e também na modernidade, é que justamente a gente precisa se equilibrar entre esses dois polos, que são os princípios universais, que aquilo que é de verdadeiro, que vem da nossa fé e que atravessa os tempos, e aquilo que é dado nas circunstâncias dos tempos. O modo como o que é universal são só os princípios. Não existe a matéria é decadente. Decadente não no sentido espiritualista agnóstico, é decadente no sentido de que ela é perecível, ela decai por natureza. Então, assim, toda encarnação material de um princípio universal, ela está submetida ao tempo. O que fica é o princípio. A gente não pode estar apegado a manifestações concretas de princípios. A gente tem que estar apegado aos princípios. E saber que eles vão se encarnar conforme as circunstâncias do tempo. Então, qual é a missão do católico em qualquer época? Fazer os princípios universais se encarnarem nas circunstâncias daquele tempo em que ele vive. Isso é uma corda bamba muito fina entre dois abismos. Um é o tradicionalismo, que é o apego às formas do passado, e o outro é o modernismo. Usando esses dois termos agora de modo muito amplo. Tanto tradicionalismo quanto modernismo. O outro é o modernismo. O moderno vem de moda, né? Não precisa se aplicar só aos nossos tempos. Né? O modernismo é um apego excessivo àquilo que existe hoje. E achar que aquilo que existe hoje é tudo que sempre existiu. Bom, o católico tem que saber evitar esses dois erros. O erro tradicionalista e o erro modernista. Ele tem que saber que existem os princípios universais, e são eles que julgam os tempos. O que julga a modernidade são os princípios eternos, mas ao mesmo tempo que esses princípios não têm uma encarnação concreta perene. Eles se encarnam de maneiras distintas em épocas distintas. Então a nossa postura diante da modernidade é trazer para a modernidade as verdades eternas. Isso pode nos levar, dependendo do tom, da circunstância, do assunto, a ser tanto, digamos, pessoas progressistas, entusiastas do tempo presente, quanto sermos considerados reacionários, justamente por questionarmos, a partir desses princípios eternos, verdades que estão de moda, mas que talvez não sejam tão verdadeiras assim, que mereçam um questionamento. Não é que não tem uma fórmula. Eu diria que não tem uma fórmula. Um bom católico, eu acho que os católicos mais sensatos, eu acho que eles às vezes parecem progressistas e às vezes parecem reacionários. Justamente porque eles estão sempre se equilibrando nesses dois pontos. Não sei se eu respondi. A virtude está no meio, né? Exatamente. Exatamente. Perfeito, era isso mesmo. Eu ia até perguntar, para arrematar, se o tradicionalismo seria algo pejorativo, em certo sentido, seria negativo, né? Eu acho que ficou claro que sim, né? Porque ele tentaria engessar algumas formas e não deixaria que elas se desenvolvessem, digamos assim, né? Eu acho pela circunstância histórica. Eu acho isso. Eu acho que o tradicionalismo, no fundo,
mesmo o tipo lícito de tradicionalismo, digamos assim, ele é sempre um engessamento. Aquela frase que eu não me lembro agora quem disse, foi um teólogo importante, a tradição é a fé viva dos mortos, o tradicionalismo é a fé morta dos vivos. Então, o tradicionalismo ele acaba sendo um engessamento de um período histórico, que não volta. O período histórico não volta. Os processos históricos eles não são que eles sejam imparáveis, mas assim, uma vez que eles já aconteceram, eles já aconteceram. Então, os períodos históricos não voltam. A Idade Média não volta. O século XIX não volta. Então, existe uma busca de um engessamento de um passado que, no fundo, é uma idealização desse passado histórico, tá? Porque não existe época perfeita. Tá? Sempre quando se você vai estudar concretamente o que aconteceu nesse passado, você também vai encontrar uma série de problemas. Tá? É o mal do tradicionalista que acha que antigamente todo mundo celebrava a missa direitinho, né? Só passou a ter abuso litúrgico na missa nova, né? Que todos os padres sabiam perfeitamente latim, né? Inclusive lá na diocese de Sococó do Mato Dentro, o padre de lá, ele falava um latim maravilhoso, ele não errava em nada na missa, né? Realmente, né? Enfim, então existe toda uma idealização, existe uma idealização de um passado, por um lado, né, e por outro lado, um engessamento de coisas que, no fundo, são contingentes. No fundo, e muitas vezes, até se você olhar a tradição, você vai descobrir que, sob vários aspectos, a tradição é o oposto. Por exemplo, vou até dar um exemplo, talvez entrando aqui numa polêmica, mas agora, uma das coisas que, sem entrar na polêmica concreta, tá? Que foi discutida agora há pouco no Sino da Amazônia, que gerou uma confusão danada e tal, uma das coisas que foi discutida foi o tal do rito amazônico, que foi proposto, até acho que chegou a estar no documento final, não sei o quê, a elaboração de um rito próprio para ali, para as regiões da Amazônia e tal. Não vou discutir, a minha questão não é defender, dizer que é uma boa ideia, não sei se não quero entrar nesse debate, tá? Se isso é uma ideia boa ou não, com que intenção foi proposto, não quero discutir isso. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte, esse tipo de coisa causa um grande escândalo, como se fosse uma coisa extraterrestre existir um rito amazônico, quando na verdade é o seguinte, do ponto de vista da história da igreja, o que devia causar escândalo é a não existência de um rito amazônico. A tradição da igreja até o século XVI sempre foi, nas terras de missão, elaborar ritos locais, próprios e adaptados à cultura do local. Sempre foi essa. A igreja sempre fez assim. Chegava a um ambiente novo, elaborava um rito, muitas vezes, né? Elaborava um rito próprio, incorporando elementos daquela cultura local, mais acessível aos habitantes daquela região e tal. Isso acabou com o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, ele quis, ele achou que era bom, sobretudo naquele momento de confusão ritual, com as críticas, com o ataque de Lutero à Eucaristia e tal. O Concílio de Trento falou, não, é preciso universalizar a liturgia. Então, dentro da Igreja Romana, é a missa tridentina e acabou. Inclusive nas terras de missão. Nas novas terras, na América e tal, a gente procura outras maneiras legítimas de enculturação, mas a missa é a missa igualzinho. Ok, foi uma opção do Concílio de Trento, naquele momento, e extremamente válida, que eu não estou questionando. Agora, durante toda a tradição da Igreja, foi feito diferente. Durante 1500 anos, a Igreja fez diferente. Não fosse a novidade do Concílio de Trento, haveria um rito amazônico desde o século XVI. Quando os jesuítas chegaram aqui, eles teriam feito um rito amazônico. Ou um rito americano, sei lá. Ou mais de um. Não fosse a mudança, a novidade do Concílio de Trento. Então, muitas vezes o que a gente... Então, o Concílio de Trento tem 500 anos. A Igreja pré-Trento tem 1500. Então, muitas vezes o que acontece é aquilo que a gente quer engessar, na verdade, nem sequer é o passado de sempre. Os tradicionalistas gostam disso, é o de sempre, né? A missa de sempre, a doutrina de sempre, não sei o que de sempre. Mas muitas vezes o sempre é um período até mais curto da história que um outro período em que foi feito de outra maneira. Então, me parece que o tradicionalismo ele sempre tem esse problema, né? Perfeito, eu ia falar da missa de sempre, que ele sempre fala, né? Mas sempre de quando, né? É um rito bem... Foi sendo elaborado, foi desenvolvido com o tempo, né? Ele não fugiu ponto lá, São Paulo e São Pedro não rezavam a missa direitinho. É aquele tese de que aquela tese de que a missa sempre foi feita no desenvolvimento orgânico, né? As coisas surgiram meio que espontaneamente, sem nenhuma intervenção da autoridade, obviamente.
até 1968, né? Sempre surgiu naturalmente, não houve intervenções litúrgicas, intervenções da autoridade, não houve nada disso, né? Então, assim, isso também historicamente não sustenta. Então, enfim, né? Perfeito. Alguém tem alguma pergunta? Alguma pergunta mais? Podemos encerrar, então? Estou satisfeito com as minhas. Alguém mais? Também Oi? estamos aqui há quase 2 horas, né? Exato. Já está na... Pois é, depois eu vou encerrar aqui a gravação. Queria agradecer, Gustavo, pela participação, pela excelente palestra. Acho que bastante esclarecedor e importante nesses tempos de confusão, né? Que se espalha confusão doutrinal na internet, né? Os católicos de internet aí estão polvorosos na internet e acho que esses temas precisam ser debatidos e esclarecidos, né? Então, mais uma vez, obrigado e espero que você tenha gostado e muito obrigado a todos que participaram. Eu que Um abraço. agradeço, foi ótimo, um abraço a todos. Valeu. Encerra aqui.